Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rosenilda Rocha Moura e hoje nós estamos aqui desenvolvendo um assunto de extrema importância para as pessoas que estão necessitando de uma informação sobre imóveis. Como comprar determinados imóveis, ou se você comprou algum imóvel onde você agora foi pego de surpresa que esse imóvel não estava registrado, que esse imóvel está em litígio, ou que você de alguma forma entrou numa conversa de algum antigo proprietário, vendedor ou qualquer outra situação onde você comprou um imóvel e hoje você está num momento complicado, quase perdendo esse bem. Pois bem, eu trabalho dentro da área de perícia investigativa, né? Nós fazemos a perícia investigativa de inúmeras situações, eu sou investigadora e represento a Sofintec, uma empresa de investigação e terapêutica, onde há 32 anos nós prestamos um serviço à sociedade de busca de desaparecidos, de levantamentos trabalhistas e também de fraudes documentais, né? Nós temos um departamento onde há mais de 20 anos eu venho trabalhando essa parte da antropologia forense, inclusive fazendo os levantamentos da documentoscopia. Ah, mas que coisa estranha, né? Isso é diferente, isso é um mercado privado do terceiro setor. Sim, existem os profissionais dentro das alçadas governamentais, mas quando você tem a necessidade de solicitar um laudo técnico, uma perícia técnica investigativa, em razão de algum movimento onde você se sentiu lesado, né, onde aconteceu algum tipo de fraude, é nosso dever, durante muitos anos, investir e trabalhar em cima disso. Nós capacitamos profissionais para esse fim de qualquer outra área e também temos um trabalho muito importante nesse nicho de mercado. Bom, pessoal, hoje eu estou falando exclusivamente sobre essa questão de imóveis, né? Você às vezes entra numa situação onde você precisa comprar um terreno para, enfim, fazer uma casa, e vamos falar a verdade sobre o Brasil. Sejamos verdadeiros. Uma coisa é quando as pessoas compram, elas vão, compram e faz todo aquele procedimento, convida o advogado, contrata o advogado, faz a leitura da documentação, faz o documento lá no cartório de buscar todo o histórico daqueles proprietários, né? Tira as certidões, emite aquelas certidões, senta e analisa, certo? Só que para isso você precisa de quê? Dinheiro. E às vezes esse é um valor que alguém está te oferecendo de entrada. Seria o valor que você pagaria o advogado, que você faria todas as certidões e o tempo ou o pagamento que você faria para um despachante, para que ele fosse até a prefeitura, para que ele fizesse um levantamento, e até o contrato de um investigador privado para que ele faça um levantamento sobre como é o histórico, porque não tem informação melhor nesse mundo do que lidar numa conversa informal com quem? Vizinhança. Ali você vai extrair, né, passar aquela vassoura e vai extrair notícias interessantes, as fofocas e inclusive o que? A verdade. Como tudo na vida, você precisa peneirar, mas são informações. E tem acontecido não só aqui no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, algumas cidades de São Paulo
pasmem, Nova York também, tá? Acontece isso. Então, gente, o que é de fato que ocorre? Por exemplo, algumas regiões, seja em várias cidades do mundo, mas vamos falar de Brasil, esses locais já foram sítios, depois se tornaram chácaras, e aí, com toda a explosão, né, de construções, os centros urbanos, eles vão expandindo. Dentro dessa expansão, alguns proprietários já faleceram, isso vai para inventário. Às vezes, aquilo ali, pessoas foram embora para o exterior, como é o caso de muitos lugares no Brasil. Pessoas eram italianos, eram franceses, portugueses, acabaram indo para Portugal e faleceram por lá, e essas terras ficaram. Dentro de tudo isso, com várias transições, mudanças de nomes de ruas, locais que deixaram de ser distritos se tornaram municípios, então uma determinada confusão acontece e um espertalhão vai lá, cerca aquele pedaço e diz, bom, vou começar a fazer um empreendimento. E em alguns casos, ninguém chega para contestar aquilo. E aí ele faz. E nós temos uma cultura, que é uma cultura defeituosa, de olharmos o que? Olhamos a capa e não lemos o livro. Concordam comigo? E aí você vê aquela capa linda, maravilhosa, com palhacinho, com bolas, com tudo, você vai lá, compra. Você compra o terreno e você não tem noção do problema. Você dá uma entrada, eles até te autorizam a começar a fazer uma obra. Em alguns casos ele pode dizer, olha, a gente está movendo uma ação de uso capião para fazer o fracionamento. E aí você liga para um amigo seu que é advogado e ele fala, não, beleza, tudo bem. Ou então ele diz, me manda aí o número do processo. Ele bate lá, tem uma ação de uso capião, mas ele não fez uma análise profunda, até porque você não contratou o advogado, não é obrigação dele fazer uma análise profunda, né, gente? A gente tem que entender que as análises profundas e os laudos profundos, eles só existem quando você contrata o profissional, paga aquele profissional. E nós temos essa cultura de sempre dar o nosso jeitinho, procurar no Google, para a gente se ajustar dentro das questões para ter uma noção. Porém, às vezes quando você vai precisar disso de volta, você vai ter que contratar. Ou partir para a Defensoria Pública e aguardar até um dia que um perito se dispõe a fazer um pro bono, ou seja, um trabalho gratuito. Então, é importante prevenção. Às vezes você quer sair do aluguel, você quer isso, quer aquilo. Então você tem que entender uma coisa, você pode até comprar um terreno onde você vai dar uma parcela pequena para depois você ficar pagando determinadas parcelas, onde você vai fazer uma pequena obra para juntar sua família e morar. Viu, gente? Eu estou falando isso do mundo real, né? Porque às vezes você assiste um filme, você conversa com determinadas pessoas que estão ali dizendo para você, não, a minha casa é assim, essa é mentira. Não é aquilo. Às vezes ele fez um investimento, ele está num sufoco danado. Por quê? Porque existem ações, existem todo um aparato. Dentro disso, quando acontece que você compra esses tipos de terreno, você não fez uma busca, você não fez nenhuma busca documental, você acha que isso, pelo fato de você fazer o contrato compra e venda, e você vai lá no cartório e faz um documento particular, e muitas pessoas preferem assim, porque dizem assim, ah não, eu tenho ex-mulher, eu não quero que ela fique sabendo, eu tenho isso, ou alguma coisa, então sabe que aquilo ali está na gaveta, tem um determinado valor, mas ele não é oficial, então a pessoa não corre em cima daquilo. E isso traz profundos aborrecimentos futuros. Uma coisa é certa, se você compra um terreno em condições onde alguém diz, olha, isso aqui está no litígio, eu estou passando essa posse para você, não está manso e pacífico. Quando você compra uma posse mansa e pacífica, procure antes de fechar o negócio, você fazer busca sobre aquela questão. Por quê? Porque aí sim, você com um determinado tempo,
você vai entrar com ação de uso capião, certo? Aí não é um assunto para mim, é um assunto para o advogado, é um assunto para o jurídico. A minha função aqui é falar sobre esse processo pericial de levantamento prévio, né? O que nós chamamos do quê? Da gente ter essa prévia, né? Eu estou assim falando que a gente trabalha com os nossos clientes, com os nossos alunos, alertando. Vários clientes meus falam, faz um vídeo assim. Outros alunos falam, poxa, podia colocar isso também na internet, porque a demanda de pessoas enganadas ela é enorme. Porém, se você compra um patrimônio, se você compra um terreno, e ali no contrato já está dizendo que existe um processo litigioso em função de uma briga entre duas empresas ou duas pessoas para uma reintegração de posse, e isso tem X tempo, você precisa analisar antes de comprar. E você comprando, você depois não tem como culpar outra pessoa, porque ela foi honesta com você. Ela avisou que havia aquela questão jurídica, aquele litígio. Então, assim, é muito importante e fica muito qualificado quando você edifica. Então, se você comprou, ainda está pagando, e você edificar, quer dizer, quem é o possuidor daquilo ali, quem é o que está dominando aquele espaço. Então, você não tem que ir lá na pessoa que te passou aquilo, e dentro de um contrato particular, mas é um contrato decente, né? Ela passou o direito que você tem de ficar fazendo tudo aquilo que você está fazendo ali, mas saiba de uma coisa, isso gera despesa. Às vezes você compra um terreno e aí você fala assim, poxa, eu só tenho 20 mil reais e, por exemplo, essa semana mesmo eu vi um determinado lugar, 13 mil reais de entrada e parcelas, X parcelas num determinado local. Pô, 13 mil de entrada, eu falei, opa, isso aí tem coisa errada pela localização. A gente já bate, mas a embalagem, a propaganda, ela tá tão bonita, ela tá tão atrativa, que se você olhar assim, você fala, eu vou comprar. Entende? Porque fica próximo à praia, porque isso. E aí você às vezes não tem noção, você pode estar comprando um terreno da União. Aí você vai ter problemas, porque você está invadindo o terreno da União, você vai ter problemas com a Polícia Federal, você vai ter problemas com IBAMA, com algum instituto de conservação de meio ambiente do seu estado. Então é importante analisar com cautela. Às vezes é muito melhor você continuar no aluguel e fazer o seu planejamento de uma forma mais tranquila, mais calma, fazer todos os levantamentos. Por quê? Porque você precisa estar calçado. Se você faz determinados, né, projetos na sua vida e você fala assim, não, eu quero residir numa comunidade, né? Comunidade que eu estou falando, existem assim, tem pessoas que conhecem comunidade como aqueles núcleos religiosos, né? No Rio de Janeiro, geralmente, comunidade é um espaço onde ele não é uma favela, não é um aglomerado, mas é um lugar em expansão, onde ainda as pessoas não têm todos os benefícios governamentais, geralmente não tem umas ruas muito bem estruturadas, não tem a água bem organizada, não tem o esgoto, mas as pessoas ali, elas têm um foco de melhorar. Geralmente são pessoas que se unem, criam uma associação de moradores, tem uma creche, é visto muito mais assim, é como uma cidade pequena num mundo imenso. E também as pessoas falam assim, ah, mas tem muita criminalidade. Criminalidade tem em todo lugar. Tem no centro da cidade, tem nos condomínios mais caros. A criminalidade, ela é uma questão paralela à lei. Então, assim, não é porque uma pessoa reside numa comunidade, numa favela,
que ela não é digna de respeito. Todas as pessoas são dignas de respeito. E a criminalidade está onde tem um criminoso, que é em qualquer lugar, né? Esse é um ponto que a gente tem que... Existem lugares que têm um foco maior e mais claro, né, de um combate direto. Existem mais baixas, mais óbitos, existem mais combates, então devemos estar sempre atentos a isso, e isso com documentos organizados, com construtoras, quantos e quantos condomínios a gente vê no Brasil todo são invadidos, quantos residenciais de médio porte são invadidos dentro dos programas governamentais e programas também isolados, né, particulares de cada empreendedor, e às vezes acontecem, mas é importante vocês estarem atentos. Eu vou fazer uma série de vídeos falando um pouco mais sobre essas questões, porque vejo que é importante as pessoas também estarem mais alertas, né? Estarem um pouco mais ligadas a isso. Você não pode comprar um terreno sem antes analisar exatamente como é. E se alguém chega para você e diz assim, olha, aqui vai vir uma expansão, um terreno, um loteamento, num condomínio, ele só pode começar a ser vendido quando tiver toda a estrutura, as ruas organizadas, o posteamento, né? Toda a estrutura de posteamento tem que estar toda colocada, tá? Para quê? Para você chegar ali, você vai precisar fazer uma obra, você precisa de luz, você precisa de distribuição de água, tem que entender o que é. Você vai precisar também de um espaço, né? Um espaço de convívio social. Então, assim, onde que vai ser a pracinha desse lugar? Onde que nós vamos ter um espaço para reuniões? Você vai se encontrar na rua e fazer reunião na chuva. Tudo isso, você precisa ter isso discutido. Por quê? Porque isso está na lei. Toda cidade, todo município, ele tem uma lei habitacional. E enquanto nós estivermos comprando embalagem, nós vamos sofrer com custas judiciais depois, com ônus ligados a posteamento, a encanações, a organizar ruas, a fazer espaço de convívio social, entende? Então, é importante estar atento, é importante parar de culpar as outras pessoas e honrar os seus pagamentos, porém, entender quando você compra uma coisa, se ela ainda está no litígio, não construa uma mansão, faça algo ali para você sair do aluguel, mas fique acompanhando, não acredite só no que uma associação diz para você, não acredite somente no que o advogado falou para você, procure você analisar, leia sobre o assunto, se instrua sobre o assunto. Por quê? Porque é a sua casa, certo? Vá aos poucos, mesmo que você depois se veja numa situação onde você viu que você foi lesado de fato, para que você tenha alguma economia. Para quê? Para você sair daquela situação, para você ter uma noção melhor de como sair daquilo ali, entende? E também para você se posicionar, para estar junto com quem quer ganhar aquela causa, certo? É muito importante isso. São questões, nós trabalhamos no Brasil inteiro e essas questões sempre vêm em cima da nossa estrutura. Uma das coisas onde há grande dificuldade de se ganhar uma causa é quando o terreno é da União. Porém, não é assim alguém dizer para você esse terreno é da União. Não, tá? Isso tem que ser provado, você tem que fazer as investigações, as pesquisas, o passado desse terreno. Porque, na verdade, gente, quem chegou aqui primeiro, supostamente, foram os portugueses e invadiram tudo isso aqui. O Brasil pertence aos índios, certo? Porém, os portugueses chegaram, na verdade, não investiram nada, só nos levaram, exploraram, né? E estamos nós aqui, com uma genética de bilhões de povos,
e sem noção do que é de quem. E nós, quando queremos uma mudança, nós sim podemos fazer essa mudança através das leis. Se focarmos, se a gente exigir rapidez, né, celeridade nas buscas de cartório, nos processos judiciais, nas falsificações documentais, se nós, como povo, fizermos isso, nós teremos sim clareza. Outra coisa, não é só o advogado que tem que saber as coisas, o advogado é o profissional autorizado a fazer uma defesa, a fazer as emissões de guias para pagamento. Porém, nós, como povo brasileiro, temos o dever, não é o direito não, é o dever de conhecer as novas leis, de deixar um determinado tempo para ler um pouco o que o município onde você mora está fazendo de mudança sobre legislação de terras, sobre meio ambiente. Será que eu coloco uma fossa na casa que eu estou construindo, um biodigestor? Para onde é que está indo isso? O que está acontecendo? O que é feito com lixo? O que é isso? O que é aquilo? Isso é um dever. Se você quer direitos seus, você precisa saber os seus deveres. Isso é muito importante. Saber direcionar. Não importa se você hoje reside num bairro muito simples. Esse bairro pode se tornar o bairro mais famoso daqui a 10 anos. Então, seja você um construtor do benefício desse lugar. Ah, porque é uma comunidade, porque é uma favela. Não importa. Onde tem seres humanos, tem iluminação interior, tem pessoas inteligentes. Todas as pessoas, elas são capazes e são inteligentes. E todos nós, se fizermos a nossa parte de cuidar da frente da nossa casa, se cada um fizer isso, se cada um evitar jogar o papel no chão, com certeza nós teremos uma sociedade muito mais organizada, uma sociedade com menos entupimentos, uma sociedade muito mais capaz de resolver outras questões que são questões que importam, como educação, como organizar a própria natureza, o meio ambiente, como entender os efeitos climáticos que cada vez mais nós estamos lidando, como entender as pandemias, como evitar outras doenças transmissíveis, como cuidar melhor dos animais. Então, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre o seu papel. Às vezes você faz uma compra, quando você compra de alguém que está vendendo um problema, e você vai juntando com várias pessoas, e depois isso vira um problemão na sua vida, né? Então, assim, você diz, a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, esquece a culpa, coloca a responsabilidade em cima de você, diga, a partir de agora, o que é que eu devo fazer para nunca mais isso acontecer com outras pessoas? Essa é uma nova visão, uma visão futurista. Nós temos a mania de achar que a culpa é dos outros, mas nós temos a capacidade intelectual de fazer os nossos investimentos. Então entenda, coloque a sua responsabilidade, diga, não, naquele período eu precisava disso. Então você diz, fulano me vendeu gato por lebre. Se você às vezes tem uma profissão, se você já tem um carro, você tem sua carteira de motorista, você tem sua formação, você tem sua profissão, você não rasga dinheiro, mas também não tem coragem de ir lá e puxar uma certidão, que você acha que é um investimento alto, para não saber nada. Não tem coragem de ir lá e puxar um processo no tribunal para saber em que pé está aquela região. Não tem coragem de bater lá na prefeitura e levar um dia, para quê? Para descobrir se aquela região é uma área de proteção ambiental, se é permanente, se não é, como é o uso da água naquele lugar, qual o projeto para fornecimento de água, questões básicas, certo? Para quê? Para você não iniciar uma obra, porque as pessoas têm essa mania, eles iniciam a obra para serem multados, entrar com a contestação, tirar, né, o embargo daquela obra e continuar a obra. Por que não fazer a coisa corretamente, explicar para a prefeitura que você vai fazer uma obra lá? Quando você faz isso, você descobre tudo sobre o terreno, certo? Então, pessoal,
Esse é o nosso vídeo. Se você gostou, você pode compartilhar com outras pessoas, você pode se inscrever no nosso canal. Coloque aqui nos comentários as suas dúvidas, a sua manifestação em cima disso, né? E nós também desenvolvemos cursos, temos diversos cursos na área de investigação ligados a investigações em todos os rumos, com certificação válida em todo o território nacional, onde a gente emite a certificação com curso registrado pela Biblioteca Nacional, e também o certificado, ele também é registrado, o seu nome fica resguardado lá, de que fez o curso no período tal, de tantas horas, ok? Um grande abraço para vocês, muito obrigado por terem participado desse vídeo. Até mais!